Todo o conteúdo apresentado neste vídeo foi gerado com o apoio de inteligência artificial, revisado e adaptado para fins educacionais. Imagina a seguinte cena. Um computador simplesmente apaga, desliga do nada no meio daquele fechamento financeiro mensal tenso de uma empresa. O pesadelo de qualquer setor. Exato. O caos se instaura, telefones tocando, pessoas correndo de um lado para o outro. E aí, quando chega a hora de reportar esse problema, sabe, redigindo um simples e-mail para a chefia, quem está digitando não está apenas relatando um erro técnico. A pessoa está fazendo muito mais que isso. Sem nem perceber, essa pessoa está construindo um romance épico. Como isso é sequer possível, né? Hoje, a nossa missão nessa nossa exploração é mergulhar fundo nos modos de organização discursiva. Mais especificamente, a gente vai colocar a narração sob o microscópio. Olha, esse é um ponto de partida fascinante. Porque entender a narração é, no fundo, ter a chave mestra para decodificar como a mente humana processa e transmite a nossa própria realidade. Com certeza. A narração não mora só lá na literatura, na ficção científica ou, sei lá, nos contos de fadas. Ela é tipo a espinha dorsal de relatórios de auditoria, atas de reunião e até boletins de ocorrência. E é exatamente aí que mora a grande surpresa. Mas vem cá, vamos destrinchar isso. Se a gente tivesse que isolar o conceito mais básico, tirando todo aquele jargão linguístico pesado da frente. Ir direto ao ponto. Isso. O que faz com que aquele e-mail desesperado sobre o computador quebrado seja, de fato, considerado uma narração? Então, o núcleo da narração é a progressão temporal e a mudança de estado. Narrar é relatar uma ação, um conjunto de ações que evolui ao longo do tempo. Tá, tem que ter movimento. Exatamente. É preciso que exista um ponto A que, com o passar do tempo, se transforma em um ponto B. Sem o avanço do relógio e sem a ação, simplesmente não existe narração. Sabe que eu gosto de pensar nisso como uma daquelas reações em cadeia de dominós. Para que o movimento aconteça, um dominó precisa bater no outro. Bela analogia. Mas, para montar essa fileira, a gente precisa de peças específicas, né? Tem que ter alguém empurrando o primeiro dominó. Isso precisa acontecer num lugar, no momento certo. Olha só. Você já cobriu aí 3 dos 5 elementos estruturais obrigatórios da narração. Os personagens, o espaço e o tempo. Ah, é verdade, mas faltam 2, né? Sim, faltam os 2 componentes que realmente dão sentido para essa brincadeira toda. O enredo e o narrador. O enredo é a própria lógica de como esses dominós estão enfileirados, sabe? Não pode ser só uma bagunça de peças. De jeito nenhum. Não é um amontoado de eventos jogados ao acaso. Existe uma trajetória muito clara de início, meio e fim. Vamos mapear isso usando o nosso exemplo do colapso lá no escritório, então. A situação inicial seria aquela manhã tranquila, o fechamento financeiro rodando normal, tudo em perfeito equilíbrio. Perfeito. E aí, de repente, a tela apaga, o computador desliga. Esse seria o nosso conflito, a quebra desse equilíbrio, certo? Precisamente. O conflito é o motor da história. É a partir daí que a tensão vai escalando. O funcionário tenta reiniciar a máquina, os arquivos não abrem, o relógio está correndo e o prazo do relatório está quase acabando. Nossa, dá até palpitação, só de imaginar. Pois é. Essa escalada de desespero nos leva ao clímax, que é o ponto de tensão máxima, onde parece que o departamento inteiro vai travar. E finalmente vem o alívio, né? O desfecho. Isso mesmo. A equipe de TI chega, substitui a fonte de alimentação queimada e o trabalho volta a andar. Um novo equilíbrio é estabelecido. Mas espera aí. Dizer que um computador queimado faz parte de um enredo com personagens assim, parece um pouco de exagero? Você acha? Quando a gente fala de protagonistas e antagonistas, logo vem na cabeça heróis com espada e vilões de capa, sabe? Não uma máquina defeituosa da Dell ou da HP. Isso não é dar uma forçada de barra no conceito? Olha, pode até parecer estranho à primeira vista, mas na teoria da narrativa, o antagonista não precisa ser uma pessoa malvada com um plano diabólico para dominar o mundo. Não. Não. O antagonista é simplesmente a força que se opõe ao objetivo do protagonista. Então, nesse relato administrativo que a gente criou, o protagonista é aquele funcionário tentando terminar o fechamento mensal a todo custo. E o vilão é a fonte queimada. Literalmente. O antagonista é o hardware defeituoso. A força de oposição ali é técnica, claro, mas a função narrativa é exatamente a mesma de um dragão gigante guardando um tesouro na caverna.
Uau, que perspectiva incrível! É literalmente a mesma função. E claro, tudo isso acontece dentro de um espaço, que seria o departamento financeiro físico ali, e de um tempo. Mas olha, o tempo não é só aquele relógio pendurado na parede, né? Com certeza não. Existe uma diferença brutal entre o tempo cronológico e a percepção de quem está ali, vivendo o caos no momento. Essa diferença é super importante de pontuar. Sim, é uma distinção vital. O tempo cronológico é aquele que vai direto para o documento oficial. Tipo, a falha ocorreu às 9 da manhã e foi solucionada às 11h30. É mensurável, frio e exato. Exato. Já o tempo psicológico é aquela vivência subjetiva. Para o funcionário desesperado vendo o prazo estourar, essas 2h30 pareceram durar semanas. Nossa, sim! 1 minuto com a tela preta dura uma eternidade. Né? E um relato administrativo, o foco quase sempre vai ser no tempo cronológico para manter a objetividade. Mas se a gente for para a literatura, brincar com esse tempo psicológico é o que cria empatia e atenção para o leitor. Fantástico. E para amarrar tudo isso, a gente tem a figura do narrador. A pessoa que organiza esses dominós todos e decide qual ângulo ela vai mostrar para quem lê. O narrador é a lente através da qual a história inteira é contada. Se o próprio funcionário que sofreu a pane escreve o e-mail dizendo, sei lá, eu estava digitando quando a tela apagou. Aí temos um narrador em primeira pessoa. Isso, ele participa ativamente da ação. Agora, se é o gerente relatando o caso para a diretoria, a frase muda. Ele vai dizer, o analista estava digitando quando a máquina falhou. Narrador em terceira pessoa. Um observador de fora. Exatamente. E essa simples escolha gramatical muda drasticamente o nível de distanciamento emocional e a suposta neutralidade do relato. Ok, já entendemos que precisamos de dominós, de um espaço físico ou mental para enfileirar tudo e de alguém para empurrá-los. Mas na prática, quando a gente está diante de uma folha de papel ou de uma tela em branco no Word, como que o nosso cérebro reconhece que aqueles rabiscos formam uma narração? Você diz as pistas que o texto dá? Isso. Quais são as engrenagens linguísticas que fazem essa máquina rodar? A marca registrada da narração, assim na estrutura da linguagem mesmo, é o predomínio absoluto de verbos de ação. A narração exige transformação, como a gente falou. Então, somos verbos que fazem a história andar. Isso. Verbos como chegar, fazer, quebrar, decidir, reiniciar. Eles são tipo o combustível que faz o texto se mover. O que levanta uma das maiores confusões quando as pessoas vão tentar analisar textos em provas ou no trabalho. A diferença clássica entre narração e descrição. É muito comum a galera misturar as duas coisas. Demais, acontece o tempo todo. Como que a gente separa uma da outra de um jeito prático? Vamos voltar para a sua analogia dos dominós, que foi excelente. A narração é o ato de assistir ao primeiro dominó cair, que bate no segundo, que bate no terceiro. Movimento puro. Movimento puro, impulsionado por esses verbos de ação. A descrição, por outro lado, é quando a gente pausa o tempo. É como se a gente parasse tudo, congelasse a cena para observar um único dominó bem de perto. Entendi. A gente foca nas características dele. Exato. Qual é a cor desse dominó, qual é o peso dele, a textura. Então, a descrição é totalmente estática. É como se fosse uma fotografia mesmo. Uma foto. E por ser estática, a descrição abandona aqueles verbos de ação que a gente mencionou e passa a usar muitos verbos de estado. Tipo ser, estar, parecer, permanecer. Esses mesmos. Porque na descrição, o objetivo não é dizer o que aconteceu no mundo, mas sim como alguma coisa é naquele momento congelado. Vamos fazer um teste prático aqui. Se eu digo, a sala dos servidores era extremamente gelada, as luzes piscavam em azul e os cabos pareciam serpentes grossas. Você acabou de congelar o tempo. Tirei uma foto. É puramente descrição, dominada por verbos de estado e um monte de adjetivos. Mas e se eu mudar a frase para o técnico entrou na sala gelada, desconectou os cabos correndo, substituiu a peça e reiniciou o sistema inteiro? Aí você soltou o play no cronômetro do filme. A história andou para frente com força por causa dessa sequência de verbos de ação. Ficou muito claro. Essa diferença de dar o play ou pausar ajuda muito. É a distinção perfeita. Mas tem um detalhe.
Uma sequência de ações jogadas soltas não forma uma história compreensível na nossa cabeça. Para que os dominós caiam na ordem certinha, a narração depende profundamente de marcadores temporais e de conectivos lógicos. Ah, aquelas palavras tipo depois, em seguida, logo após. Exato. Esses marcadores são fundamentais para construir a linha do tempo cronológica na cabeça de quem está lendo. Eles sinalizam a ordem das coisas. E ajudam a conectar as ações. Sim, e além deles, a gente precisa dos conectivos de consequência, como o portanto, então, por fim. Eles mostram que uma ação específica foi a causadora da outra. Tipo, a queda daquele dominó só aconteceu porque o anterior empurrou. Perfeito. E é aqui que a gente chega num ponto de uma aparente contradição, sabem? A gente acabou de estabelecer que a narração precisa de personagens, conflitos tensos, clímax, vilões em forma de hardware e verbos de ação empurrando tudo. Isso soa muito, sei lá, dramático. Parece roteiro de Hollywood. Total. Como que é possível pegar toda essa estrutura que parece feita para o cinema ou para romances de banca de jornal e aplicar num relato administrativo? Não deveria ser um texto puramente objetivo e frio no ambiente de trabalho? Como a gente evita que o relatório financeiro vire um dramalhão exagerado? Essa contradição é só aparente mesmo. Porque a estrutura mecânica da narração, essa dos dominós caindo, ela é totalmente neutra. O que muda de verdade é a roupagem que a gente coloca nela. Ah, o tom que a gente usa. Isso. Aí a gente entra no terreno forte da narração não literária. Enquanto a literatura busca emocionar quem lê, usando linguagem figurada, metáforas, explorando a fundo a subjetividade, o relato administrativo tem uma missão completamente diferente. A missão dele é informar e documentar com uma precisão cirúrgica. Ou seja, a gente usa a mesma engenharia de um romance clássico, mas arranca toda a poesia do caminho. Exatamente isso. Vamos dissecar de novo um caso real de relato corporativo para ficar fácil. Imagina o seguinte texto ali no e-mail. Na manhã do dia 12 de março, o sistema de protocolo apresentou instabilidade. Inicialmente, os servidores tentaram reiniciar o sistema. Contudo, a falha persistiu. O conflito aí. Em seguida, a equipe de suporte foi acionada e, após análise técnica rigorosa, identificou uma sobrecarga grave que foi corrigida às 14 horas em ponto. Nossa, é seco, direto ao ponto, sem firulas. Não tem espaço nenhum para saber como os servidores estavam se sentindo por dentro ou se a manhã lá fora estava chuvosa e melancólica. Nenhuma firula. Mas, ao mesmo tempo, a estrutura narrativa está inteira ali dentro. Toda ela, sem tirar nem pôr. Olha como a âncora temporal já abre o texto. Na manhã do dia 12 de março. Pronto, estabeleceu o palco e ligou o relógio. E aí os verbos entram em cena. Depois os verbos de ação começam a empurrar os nossos dominós sem parar. Apresentou, tentaram, persistiu, foi acionada, identificou, foi corrigida. E nota que não tem adjetivos desnecessários, nem longas descrições do ambiente. A própria lógica do enredo também está ali escondida. A situação inicial é o sistema que, de repente, apresenta instabilidade. O conflito já é marcado logo pelo conectivo de oposição. Contudo, a falha persistiu. E o clímax? O clímax é o desespero do acionamento da equipe de suporte técnico externo e o nosso desfecho aliviante é a correção do problema às 14 horas. E tudo bem amarradinho para aqueles conectivos temporais que a gente falou, o inicialmente, o em seguida, o após. É brilhante. O que prova, no fim das contas, que dominar a técnica narrativa é essencial para a eficiência no mundo corporativo. Relatar bem um problema não é um dom poético de quem nasceu para escrever livros. É a habilidade técnica de sequenciar fatos de uma forma irrefutável. Mas isso levanta uma provocação muito interessante agora. Tudo bem, estruturar um e-mail com começo, meio e fim ajuda a salvar o nosso pescoço no trabalho, isso é claro. Sem dúvida. A vida inteira a estudar como que a gente relata que um sistema de TI de uma empresa caiu numa terça-feira qualquer. Qual é a profundidade real escondida nisso que atrai tanto esses estudiosos? Olha, essa é a grande virada de chave do assunto. A academia estuda isso a fundo porque a forma como a gente organiza essas narrativas diárias revela muito sobre como a nossa sociedade se estrutura.
Mostra como o poder é exercido entre as pessoas e como a própria mente humana constrói o sentido do mundo. Uau! Quando a gente mergulha de verdade na linguística textual e na teoria dos gêneros, a gente percebe rapidinho que um texto nunca, jamais é inocente ou totalmente isolado. Trazendo um nome de peso, então, a linguista Ingedore Villaça-Koch, por exemplo, ela é uma referência monumental quando se fala sobre coesão textual no Brasil. Mas o que exatamente a tal da coesão tem a ver com a forma como o nosso cérebro entende uma historinha sendo contada? O trabalho sensacional da Koch nos mostra que um texto não é só um saco de palavras soltas jogadas ali. A coesão, na verdade, é a rede invisível que mantém tudo unido e fazendo sentido. Voltando aos dominós. Voltando aos dominós. A coesão é a distância exata entre as peças na mesa. Se você coloca um dominó muito longe do outro, um movimento para no meio do caminho. A história simplesmente quebra, não flui. Quando a gente usa os conectivos e as referências de forma adequada, a gente reduz muito o esforço cognitivo de quem está lendo. Faz todo sentido. Se eu escrevo solto assim, o sistema caiu, ponto. O técnico tomou um café, ponto. O cérebro de quem lê tropeça na hora. Fica claro que tá faltando uma peça ali no meio. Fica parecendo que uma coisa não tem relação com a outra. Exato. Mas se eu escrevo, o sistema caiu de vez e, por causa da gravidade desse problema, o técnico tomou um café extra forte para conseguir varar a noite analisando o erro, aí sim a coesão preencheu toda a lacuna de causa e efeito. Perfeita ilustração. A Koch nos ensina exatamente isso, que essa progressão referencial e sequencial é o que guia o leitor pelo labirinto do tempo sem que ele se perca ou se frustre. Incrível! Mas a teoria, claro, vai muito além das fronteiras da nossa gramática. O linguista Luiz Antônio Marcus, por exemplo, ele traz uma camada toda sociológica para isso. Ele introduz aquela ideia de gêneros textuais como verdadeiras práticas sociais. Espera aí, prática social. Escrever um relato meio chato de falha no sistema de TI é uma prática social? Com certeza absoluta. Para o Marcus, os modos discursivos como a narração não são forminhas vazias flutuando no espaço sideral. Quando um analista senta lá e redige aquele relato administrativo, ele não está fazendo um exercíciozinho escolar de redação. Ele está documentando a realidade oficial para se proteger legalmente. Ah, proteção entra aí. Ele está exercendo a função dele dentro de uma hierarquia corporativa pesada e aquele simples documento pode gerar multas milionárias para fornecedores, pode alterar orçamentos gigantescos, pode até causar demissões em massa. O texto age diretamente no mundo físico. Ele tem um peso real na vida das pessoas. Muito peso. Então, a escolha de narrar aqueles fatos de uma forma super sequencial, cronológica e impessoal é, no fundo, a construção de um escudo profissional. Exatamente isso. O gênero relato administrativo só existe porque a nossa sociedade corporativa e jurídica precisa que ele exista para poder funcionar sem entrar em colapso total. E tudo isso nos leva ao terceiro gigante dessa nossa discussão acadêmica, o Mikhail Bakhtin e o seu conceito genial de dialogismo. Dialogismo soa muito como diálogo, né? Duas pessoas ali conversando na rua. Mas como que um relatório frio de TI conversaria com alguém se ele é, no fim das contas, só um pedaço de papel arquivado no fundo de uma gaveta ou num servidor? É que na teoria do Bakhtin, que ele formulou lá na Estética da Criação Verbal, absolutamente nenhum texto é órfão no mundo. Nenhum texto existe no vácuo isolado. Como assim? Todo enunciado, seja qual for, é um elo menor na corrente gigante e complexa da comunicação humana. Quando o nosso amigo lá escreve o relato administrativo, ele secretamente, às vezes sem nem saber, está respondendo a vozes lá do passado e já se antecipando às vozes lá do futuro. Nossa, isso é muito poderoso. Quer dizer que quando a gente digita, a equipe tentou reiniciar o sistema, contudo a falha persistiu. A gente não está só jogando os fatos na tela do computador, a gente está, de um jeito invisível, respondendo àquela pergunta implícita e irritada que algum gerente já fez no passado. Tipo, por que vocês não tentaram simplesmente desligar e ligar de novo a máquina? Brilhante, é exatamente isso. E ao mesmo tempo, ao registrar lá no final que a análise técnica identificou uma sobrecarga grave, o texto já está se antecipando lá na frente aos questionamentos de um auditor externo no ano seguinte.
O auditor que poderia perguntar, olha, qual foi a causa raiz desse problema e como que isso foi diagnosticado na época? Caramba! O texto, mesmo parado na gaveta, dialoga o tempo todo com a política da empresa, com relatórios anteriores, com a legislação vigente, tudo interligado. Então, olha só. Quando a gente senta para redigir o mais banal dos e-mails corporativos para nossa chefia, a gente está aplicando a coach sem perceber para colar as nossas ideias e não parecer louco. Uhum. A gente está praticando uma ação social fortíssima, moldada pelo Marcuse, para proteger nossos próprios empregos. E de quebra, a gente está super inserido nessa teia invisível de vozes do Bakhtin, respondendo a quem veio antes e blindando o futuro contra questionamentos. Olha, isso é de explodir a cabeça. Totalmente. É o que eu chamo de a engenharia invisível da nossa comunicação. E é por isso que dominar, mas dominar de verdade a estrutura narrativa é uma habilidade de tão alto impacto na vida prática de qualquer pessoa, não só para escritores. E agora, trazendo toda essa profundidade filosófica e acadêmica linda para uma realidade, assim, muito pragmática. E quando o grande objetivo é decifrar um texto complexo voando, seja no caos do dia a dia do trabalho ou, muito importante, sentado lá numa cadeira tensa fazendo uma prova decisiva. Ah, na hora do vamos ver. Isso. Como que todas essas teorias incríveis se transformam, de fato, numa ferramenta prática de tomada de decisão rápida para quem está lendo. Diante da necessidade de analisar muito rápido um texto longo e ter que classificar o modo de organização principal dele, existe um baita atalho cognitivo, uma heurística superpoderosa que salva vidas. Opa, conta pra gente. Em vez de você tentar mapear mentalmente todas as teorias e ficar caçando exaustivamente os verbos de ação com a caneta, basta você submeter o texto inteiro a uma única pergunta orientadora. E a pergunta é simplesmente: o que aconteceu? Só isso. Uma única pergunta já serve como um filtro inicial. Serve muito. Funciona como um detector quase infalível de progressão temporal. Quando o texto é lido e o seu cérebro processa que a resposta central que ele te dá é o desenrolar de um evento, com personagens realizando ações que geram consequências superlógicas numa linha do tempo, bingo! A narração está no comando daquele texto. Entendi. O que aconteceu é o foco. E se por acaso a pergunta o que aconteceu simplesmente não couber ali, não fizer sentido ao ler o texto? Aí o atalho continua te ajudando. Se o texto preferir responder à pergunta como isso é, e ficar listando características e propriedades estáticas de um ambiente ou de um objeto, a sua mente deve classificar aquilo, na hora, como descrição. A fotografia. Exato, a fotografia congelada. E se a resposta natural do texto não for nenhuma dessas, mas sim responder a o que se pensa sobre isso, apresentando argumentos, teses e pontos de vista super abstratos, então a gente está pisando forte no território da dissertação. Perfeito. O teste do o que aconteceu corta todo o ruído excedente e revela logo o esqueleto, a estrutura óssea do texto imediatamente. Olha, é uma bússola mental perfeita para não se deixar enganar, principalmente para aquelas descrições super longas que às vezes tentam se disfarçar no meio de uma narrativa só para confundir, né? O tempo cronológico de verdade sempre vai exigir que algo de fato aconteça para a roda girar. É a regra de ouro. Bem, a nossa exploração aprofundada já está chegando ao fim, então a gente vai fazer aquela recapitulação estratégica rápida de tudo que a gente desvendou hoje. Vamos lá. Nós começamos destruindo logo aquele mito inicial de que narrar é apenas sentar e inventar contos de fadas ou historinhas infantis. Vimos que é, na verdade, a ciência exata de alinhar dominós no tempo e no espaço, usando personagens para criar conflitos tensos e chegar num desfecho lógico. E também compreendemos as engrenagens linguísticas por trás disso tudo, né? Aquilo que separa a fotografia estática da descrição, que é ancorada naqueles verbos de estado, do filme superdinâmico que é a narração, que é sempre movido a verbos de ação rápidos e conectados por aqueles essenciais marcadores temporais. Sim, e dissecamos o pragmatismo daquele relato administrativo corporativo seco, onde a objetividade absoluta substitui a poesia literária, mas sem perder a mesmíssima estrutura do enredo clássico. E por fim, mergulhamos lá nas profundezas teóricas dos autores. Exato. Vendo como a coesão genial da Ingedor e Villas-Koch, a ideia de prática social do Marcuse e aquele dialogismo maravilhoso do Bakhtin.
explicam, no fim das contas, como a narração constrói a nossa própria realidade humana. E a gente culminou tudo na heurística super prática e rápida do o que aconteceu para matar charadas em textos difíceis. E só para deixar algo, assim, que vai mudar um pouco a forma como quem escuta enxerga a própria rotina a partir de hoje. Manda. Reflita só sobre o ato super simples e banal de você tentar justificar um atraso bobo. Quando alguém chega uns 15 minutos atrasado numa reunião chata e diz logo: olha, eu saí super no horário de casa, mas um acidente travou a avenida principal inteira. Então eu precisei pegar um desvio longo pra caramba e por isso me atrasei. O que acabou de acontecer aí? Nossa, é a narração pura agindo em tempo real na nossa cara. É o instinto humano de pura sobrevivência social operando através da nossa linguagem. Sem que ninguém precise ensinar numa sala de aula, a pessoa organiza mentalmente uma situação inicial de normalidade total. Insere um conflito que atua como um verdadeiro antagonista invisível no trânsito. Demonstra a ação de ter que pegar um desvio, chegando finalmente a um desfecho coerente. E ainda tem a teoria ali no meio. Tem. E segundo o dialogismo maravilhoso do Bakhtin que vimos, essa narrativa instantânea está ali para dialogar de frente com a expectativa frustrada de quem já estava esperando na sala. Quando a gente organiza a nossa própria experiência assim, numa sequência temporal de causa e consequência amarradinha, nós nos tornamos a cada instante que passa os verdadeiros arquitetos dos nossos enredos e os narradores em primeira pessoa das nossas próprias vidas cotidianas. Nossa, que forma simplesmente sensacional de fechar nossa exploração. Caiu a ficha de vez aqui. Perceber que somos todos os narradores oficiais de cada desculpa de atraso, de cada e-mail corrido e de cada relatório estressante. Olha, se você chegou até o final, curta, comente e compartilhe esse conteúdo. Ah, se inscreva no canal Concurseiro Autodidata. Tchau, tchau.